No livro de Gênesis, no seu capítulo de número 38, a Bíblia Sagrada nos fala a respeito de Judá e Tamar. Quem que foi Judá? Judá, sabemos que Jacó ele teve 13 filhos, 12 filhos homem e uma filha mulher por nome Diná. Então, Judá, ele foi o quarto filho de Jacó. Foi através da vida de Rúben e de Judá que José se livrou da morte. No capítulo 37 de Gênesis, nós vamos ver que quando os irmãos de José, eles tentam matar José para que o sonho não venha se cumprir, foi Rúben e Judá que tiveram uma ideia de jogar José dentro da cova e vender ele para os midianitas, para que assim a sua vida fosse preservada. Foi Judá quem se dispôs a levar e proteger Benjamim na ida para o Egito e na volta para Canaã. Sabemos que a fome ela veio sobre o Egito. Primeiro teve os 7 anos de fartura, e quando veio a fome sobre o Egito, os filhos de Jacó, que moravam em Canaã, eles foram até o Egito em busca de comida, em busca de alimento. Nisto, José, ele deixa um dos irmãos preso e manda buscar o caçula, manda buscar o mais novo, manda buscar Benjamim. Porém, Jacó, ele não queria deixar Benjamim ir, porque Jacó, ele ficou traumatizado, porque a última vez que Jacó ele tinha mandado José para ver o que os seus irmãos estavam fazendo, nunca mais, a partir daí, nunca mais Jacó ele viu José. E foi nesta hora que Judá ele se dispõe a proteger, a dar a toda a segurança garantida, toda a proteção para Benjamim. E Judá ele se apresenta para Jacó e fala: meu pai, eu sou responsável por Benjamim. Eu te dou a minha palavra que ninguém vai tocar em Benjamim. Eu te dou a minha palavra que Benjamim, ele vai e ele volta intacto. Aquele que tentar tocar em Benjamim, primeiro vai ter que tocar em mim. Judá, ele teve 5 filhos. Ele teve ele teve Onã, ele teve Selá, ele teve Pérez e também ele teve Zerá. Foi Judá que Jacó ele enviou até José para que ele levasse até a terra de Gósen. Nós sabemos que nestas idas e vindas dos filhos de Jacó até o Egito, chega uma hora em que José ele manda buscar Jacó. E quando Jacó ele chega no Egito, ele não vai diretamente para o palácio de Faraó, mas ele vai ficar em Gósen, e vai ser Judá que vai levar José até Jacó, vai ser Judá quem vai apresentar Jacó para José e José para Jacó. Louvado seja Deus, vai ser Judá que vai assim organizar o encontro de José com Jacó. Também a Bíblia diz que antes de Jacó morrer, Jacó ele vai abençoar Judá. Jacó, antes de morrer, ele abençoa todos os seus filhos, e dentre ele está Judá, que vai receber a bênção do seu pai Jacó. Judá, também a Bíblia diz que Judá ele foi líder de uma das maiores tribos de Israel. Inclusive, no livro de Números, a Bíblia diz que era uma tribo muito grande. A tribo de Judá, ela tinha um número aí de aproximadamente 74 mil homens. A tribo de Judá, ela foi uma das primeiras, a tribo de Judá, ela foi uma das primeiras tribos ali que partiu na frente da batalha. Judá, ele foi um dos que ficou sobre o monte Gerizim, a pedido de Deus e de Moisés para abençoar o povo. Está lá em Deuteronômio 24, versículo 11 e 12.
Também a Bíblia diz em Deuteronômio que antes de Moisés morrer, Moisés ele estendeu as mãos sobre Judá e abençoou Judá. Então veja bem, Judá ele recebeu duas bênçãos. Judá ele foi abençoado por Jacó e Judá também ele foi abençoado por Moisés. E é bom também a gente lembrar, a gente trazer à nossa memória que Acã, aquele homem que pegou a capa babilônica, que escondeu a prata, escondeu o ouro junto com a capa dentro da tenda, ele fazia parte da tribo de Judá. A tribo de Judá, ela foi escolhida por Deus ali para, depois da morte de Josué, lutar contra os cananeus. Depois da morte de Josué, o povo de Israel, eles clamam a Deus e perguntam: quem irá nos liderar? Quem irá nos socorrer? E é nessa hora que Deus se apresenta e Deus ele vai dizer: Judá, vai ser a tribo de Judá que vai liderar vocês. Louvado seja Deus. O salmista, no Salmo de número 78, ele vai dizer que Deus escolheu Judá para pastorear Israel, para cuidar de Israel, para proteger Israel. Queridos, veja bem, a Bíblia, ela não nos fala muita coisa a respeito de Tamar, mas a palavra Tamar, ela significa palmeira. Sabemos também que Tamar, ela não era uma prostituta, mas Tamar, ela colocou um véu. Tamar, ela se vestiu de prostituta somente para se vingar de Judá, porque Judá, certa feita, ele prometeu seu filho para Tamar, e mesmo depois do seu filho crescer, Judá, ele não cumpriu com a sua promessa. Também tem duas passagens na Bíblia que vai dizer o seguinte, que Davi, ele tinha uma filha e uma neta por nome de Tamar. Louvado seja o nome do Senhor. Depois desta pequena introdução, vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala no capítulo de número 38 do livro de Gênesis. No capítulo de número 37, José ele é vendido pelos seus irmãos. José ele é levado para o Egito como escravo, e no capítulo de número 38, a Bíblia ela nos diz que Judá, após este acontecimento, Judá ele se afasta dos seus irmãos. Judá ele vai para uma cidade por nome de Adulão. Judá ele vai ficar hospedado na casa de um homem adulamita por nome de Ira. E a Bíblia diz que lá Judá ele vai conhecer a filha de Suá. Quem que é Suá? Suá é um homem cananeu. A Bíblia diz que Judá ele acha graça nesta moça, nesta mulher, e ele vai tomar ela como esposa. Ele vai ter relações sexuais com ela, ela vai engravidar e ela vai dar à luz ao seu primeiro filho, o qual vai ser chamado de Er. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ela torna a engravidar e ali vão dar o nome ao segundo filho de Onã. A Bíblia diz também que ela engravida pela terceira vez e vão dar o nome ao terceiro filho de Selá. Quando a filha de Suá, ela tem Selá, o seu terceiro filho, a Bíblia diz que ela está em um lugar por nome de Quezibe. Então veja bem, Judá, ele teve 3 filhos com a filha de Suá, o cananeu. O primeiro filho se chamava Er, o segundo se chamou Onã e o terceiro se chamou Selá. Judá, a Bíblia diz que quando ele estava grande, Judá, ele escolheu uma mulher por nome de Tamar para ser a esposa de Er, o seu primeiro filho, ou seja, o seu filho primogênito. Querido, veja bem, a Bíblia diz que o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor. Por isso,
Deus matou o primeiro filho, louvado seja Deus, de Judá. Querido, veja bem, depois que Deus ele mata ele, a Bíblia diz que Judá ele vai pedir para o seu filho Onã, o seu segundo filho, se casar com a mulher do falecido, ou seja, com a mulher de ele, com Tamar, para que assim viesse dar continuidade na descendência do seu irmão, porque naquela época, segundo a lei do levirato, a lei dizia o seguinte, que se um homem morresse e este homem não deixasse filhos, então o seu cunhado, ele casaria com a cunhada, ele casaria com a mulher do seu irmão, para que assim viesse dar continuidade na sua descendência. Então, por isso que, após a morte de Er, Judá, ele vai pedir para Onã, o irmão do seu filho, venha se casar com Tamar, para que venha dar continuidade na descendência de Er. Louvado seja Deus. Queridos, veja bem, a Bíblia diz que sempre que Onã ele tinha relação sexual com Tamar, ele lançava o sêmen fora, ele lançava o esperma fora, para que assim não viesse ter filho, porque ele pensava o seguinte, eu sou casado com ela, eu tenho relação com ela, mas de que adianta eu ter filho, se o filho não vai ser meu, se o filho vai ser do meu irmão? Aí ele, por causa disto, ele lançava o sêmen fora. Só que a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que Deus ele viu, porque Deus ele vê tudo. O que Onã fazia era mal aos olhos do Senhor. E por isso, Deus ele matou. Então veja bem, Deus ele matou ele e Deus ele matou Onã. Nos encontros de casais é ensinado que entre quatro paredes Deus não está presente. Mas aqui está a prova que é uma mentira. Por quê? Porque o que Onã estava fazendo, Deus estava observando. Por quê? Porque Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. O nosso Deus, ele vê todas as coisas. O nosso Deus, ele está em todos os lugares. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, queridos, veja bem, a Bíblia diz que Judá, após Deus ele matar Onã, a Bíblia diz que Judá ele fica com medo. E aí Judá ele vai dizer o seguinte para Tamar: olha, Tamar, fica viúva na casa do teu pai, vai para a casa do teu pai curtir a tua viuvez, e quando o meu filho Selá ele estiver grande, eu dou ele a você como esposo. E a Bíblia diz que Tamar ela vai para a casa do seu pai e fica aguardando Selá ele se tornar um homem, se tornar um adulto. Queridos, veja bem, a Bíblia diz que Tamar ela ficou viúva 2 vezes. Por quê? Porque ela perdeu 2 esposos. Primeiro, ela se casou com ele, Deus matou. Segundo, ela se casou com Onã e Deus também matou. Aí a Bíblia diz que Judá, ele mandou Tamar ir para a casa do pai dela, né? Por quê? Porque ele teve medo de Deus matar Selá, assim como Deus matou ele e matou também Onã. Então ele pensou o seguinte: é melhor eu mandar Tamar ir para a casa do pai dela do que eu perder 3 filhos. Então, como eu já perdi 2, então para evitar, é melhor Tamar ela ir para a casa do pai dela e fica lá. Louvado seja Deus. Queridos, veja bem, a Bíblia diz que passando-se o tempo, a Bíblia diz que morreu a filha de Suá, a filha do cananeu, a mulher de Judá. E a Bíblia diz que depois que Judá ele foi consolado da morte, da perca, louvado seja Deus ali da filha de Suá, a Bíblia diz que ele foi para Tímina com o Adulamita, ou seja, com o seu amigo Ira. Ele foi para Tímina se encontrar
ali com os tosquiadores das suas ovelhas. Louvado seja Deus. E ali, quando o povo fica sabendo que Judá, o seu sogro, ele está indo para Tímina, a Bíblia diz que eles vão dar a notícia a Tamar. Vão dar a notícia a Tamar que Judá, o seu sogro, ele está chegando em Tímina para tosquear as suas ovelhas. Queridos, veja bem, a Bíblia diz que quando Tamar, ela fica sabendo, a Bíblia diz que Tamar, ela tira as suas roupas de viuvez, Tamar, ela se cobre com véu, e a Bíblia diz que ela fica esperando por Judá. Querido, a Bíblia diz que Tamar, ela ficou assentada junto à porta de Enaim, pronta para se vingar de Judá. A Bíblia diz que Selá, já era homem, já era grande, né? Porém, ele ainda não tinha sido dado por esposo a Tamar. E por isso, Tamar, ela se vingou. Queridos, veja bem, a Bíblia diz que quando Judá, ele avistou Tamar, Judá, ele não desconfiou que era sua nora. Judá, ele pensou que Tamar, ela fosse uma prostituta. Por quê? Porque Judá, ela não estava com as suas roupas de viúva. Tamar, ela tirou as roupas de viuvez e ela cobriu seu rosto com um véu. Então, naquela época, era assim que as prostitutas, elas se vestiam. Então, quando Judá, ele avista Tamar, ele pensa, nossa, que prostituta bonita, eu preciso ter relação com essa mulher, eu preciso possuir essa mulher, eu preciso fazer sexo com essa mulher deve ser maravilhosa. E a Bíblia diz que quando Judá, ele avista Tamar, ele enlouquece, ele fica louco por Tamar. Parece que vejo ali o seu amigo Ira dando alguns conselhos. Não é Judá, mas segundo os nossos costumes, segundo a lei do nosso Deus, você não pode se envolver com essas mulheres, você não pode se envolver com mulheres que não sejam da mesma linhagem que a nossa. Você precisa guardar a cultura, você precisa preservar a cultura, os mandamentos. E ali parece que vejo Ira, o seu amigo, dando conselho, só que não adiantou. Judá, ele ali das costas para Ira, e ele vai ao encontro de Tamar e ele lança a cantada. Interessante, algo que me chama a atenção, que na lógica, se Tamar está vestida de prostituta, quem teria que lançar a cantada seria a prostituta, e não Judá. Mas Judá, ele não resiste e ele lança a cantada para Tamar. E ele vai olhar para Tamar e ele vai dizer o seguinte: olha mulher, eu quero que você se deite comigo, eu quero que você faça sexo comigo, eu quero possuir você, deixa eu possuir você. Ei, querido, veja bem, a Bíblia diz que Tamar, quando ele lança a cantada, Tamar, ela vai dizer o seguinte: mas o que você vai me dar em troca para que eu venha fazer sexo com você, para que eu venha ter relação com você? E aí Judá, ele vai dizer o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu não tenho nada agora de valor para te dar, mas se você fizer sexo comigo agora, depois eu te mando um cabrito. Por que ele ofereceu um cabrito? Porque naquela época, ali quando ia ter as tosquias das ovelhas, a tosquia das ovelhas, ali tinha cultos pagãos, onde ali as prostitutas, elas sacrificavam cabrito, ali matavam os cabritos, e ali tinha aqueles cultos, aqueles rituais, e ali ofereciam cabritos. Então, ele fez o seguinte: olha, eu não tenho o que te oferecer agora, mas depois eu te mando um cabrito, para que você possa cultuar e sacrificar o cabrito. Só que também ela foi esperta, ela falou o seguinte: não, eu não aceito o cabrito, eu preciso de algo agora, eu preciso de algo já. E aí ele fala o seguinte: mas o que você quer? E aí a Bíblia diz que Tamar, ela vai dizer o seguinte: olha,
eu não quero cabrito, eu quero algo a mais. Eu preciso que você deixe um penhor, preciso que você deixe uma garantia comigo. E aí a Bíblia diz que Tamar, ela olha, ela observa e ela vai perceber que Judá, ele andava com um cajado, ele andava com um cordão e ele andava com um selo. Lembrando que o selo naquele tempo, ele era algo muito importante. Aí o Espírito Santo me leva para o livro de Daniel. Louvado seja Deus, quando ali o rei, ele sela, louvado seja Deus, com o selo, com o anel. Ei, querido, veja bem, o selo naquele tempo, ele tinha muito valor, o cordão, ele tinha muito valor, o cajado, ele tinha ali todas as identificações. Então, quando alguém batia o olho no cajado, já sabia de quem era. E ela fala, eu quero o seu selo, eu quero o seu cordão, eu quero o seu cajado. O selo, meus irmãos, naquele tempo, é como se fossem os documentos no dia de hoje. Então, quando ela pede o selo, o cordão e o cajado, é como se ela falasse, eu quero o seu CPF, eu quero o seu RG, eu quero a sua carteira de trabalho, eu quero o seu PIS. Ei, queridos, veja bem, a Bíblia diz que ele estava tão obcecado, ele estava desejando tanto aquela mulher, que na hora ali parece que ele ficou cego, o diabo cegou ele, e ele deu as 3 coisas de mais valor que ele tinha. Louvado seja Deus, e ali ele possuiu aquela mulher. Louvado seja Deus. Queridos, veja bem, Judá, ele deixou os 3 objetos mais importantes que ele tinha. Ele deixou os 3 documentos com Tamar. Ele deixou o seu selo, ele deixou o cordão e ele deixou o cajado. E ali, em seguida, ele possuiu aquela mulher. Lembrando que Tamar, ela não era prostituta e ela nunca foi prostituta. Ela apenas se vestiu de prostituta para se vingar, louvado seja Deus, para se vingar daquilo que Judá, ele tinha feito com ela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ei, queridos, veja bem, a Bíblia diz que ele deita com Tamar. A Bíblia diz que Tamar, em seguida, ela fica grávida. E a Bíblia diz que depois dela ter conseguido o que queria, depois dela conseguir ali se vingar, depois dela estar com o cajado, o cordão, e o cajado, o cordão e o selo, a Bíblia diz que aquela mulher, ela sai contente para casa. E ali ela se levanta, ela vai embora, ela tira o seu véu. Louvado seja Deus, ela ali se desfaz de prostituta e ela torna a se vestir como uma viúva. Louvado seja Deus. Queridos, veja bem, a Bíblia diz que passa-se o tempo e Judá, ele ali vai enviar o cabrito que ele tinha prometido por meio do seu amigo Ira para reaver a garantia. Porém, a Bíblia diz que foi tarde demais. Por quê? Porque o seu amigo Ira, ele não encontrou Tamar. E aí o seu amigo Ira, ele volta para dar a notícia a Judá. Quando ele fala para Judá, Judá, ele fica revoltado. Por quê? Porque Ira, ele não consegue encontrar Tamar. Ele não tem nenhuma notícia de Tamar. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que depois de 3 meses, ali deram a notícia para Judá que a sua nora Tamar, ela estava se prostituindo. Por quê? Porque do nada a mulher apareceu grávida e Judá e o povo daquela cidade, o povo daquele local não sabia que Judá, ele tinha se prostituído, ele tinha possuído aquela mulher. Ou seja, foi algo que foi feito por debaixo dos panos, mas não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Ei, Sansão pecou, mas Deus trouxe à tona. Davi pecou com Batseba, Deus trouxe à tona. A Bíblia diz que Eva comeu do fruto, Deus trouxe à tona. Ei, meu querido, a Bíblia diz que foi algo que estava ali por debaixo do pano, mas ali veio a ser revelado.
A Bíblia diz que agora Tamar está grávida e ali vão trazer a notícia para Judá. Quando Judá ele fica sabendo, ele fala: essa mulher precisa ser morta, essa mulher precisa ser queimada. Tragam esta mulher para fora para que ela venha ser queimada. Acabem com ela, matem ela, toquem fogo nela, queimem ela. Só que aí, quando ele dá ordem, quando o povo chega na casa de Tamar, Tamar ela vai dizer o seguinte: não, tudo bem, vocês podem me matar, podem tocar fogo em mim, só que é o seguinte, antes eu preciso me justificar. Estão vendo esses 3 objetos? Peguem esse cajado, peguem esse selo, peguem esse cordão, levem para Judá e perguntem para ele se ele conhece. Ei, queridos, veja bem, a Bíblia diz que quando ali o povo apresenta os 3 objetos ali para Judá, vão perguntar para ele: ei, Judá, esses objetos, esse cajado te pertence, esse selo te pertence, esse cordão te pertence. Ei, querido, veja bem, ali a capa caiu. A Bíblia diz que ele fica sem saber o que fazer. Nesse momento ele perde as forças. E aquele homem que outrora queria humilhar Tamar, agora ele é humilhado. Aquilo que estava em oculto agora é revelado. Aquilo que estava encoberto, agora Deus ele traz à tona. Eu, querido, veja bem, a palavra do Senhor ela vai nos dizer... A palavra do Senhor, ela vai nos dizer o quê? A palavra do Senhor, ela vai nos dizer: louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele fica sem saber o que fazer. Ele fica sem saber o que fazer. E a Bíblia diz que Judá, ele reconhece que errou e ele fala: são minhas essas coisas. Por que ele reconhece que errou? Porque ele tinha prometido para ela que ele ia selar como esposo para ela e ele não deu. Louvado seja Deus. Veja só, Judá, ele teve relação sexual com Tamar apenas uma vez e por pouco Tamar, por causa desta relação, por pouco, Tamar não acabou com a vida dele. Só não acabou com a vida dele porque foi permissão de Deus. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que agora Tamar, ela está grávida de gêmeos. Tamar, ela tem gêmeos dentro do seu ventre. E a Bíblia diz que na hora ali do nascimento, chega a hora onde vai nascer os bebês. A Bíblia diz que na hora do nascimento, um dos bebês, ele ali vai colocar uma das mãos para fora. E a parteira, que não é besta, quando ela percebe que uma das mãos está para fora, ela vai pegar uma fita vermelha e ela vai amarrar na mão. Para quê? Para que ela venha saber que aquele que nasceu primeiro, ele é o primogênito. Só que a Bíblia diz que o primeiro que coloca a mão é Zerá. Só que no momento em que ele está nascendo, a Bíblia diz que Pérez, ele se adianta e ele vai romper a saída, ele vai fazer um sacrifício e ele vai nascer primeiro do que o seu irmão Zerá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, queridos, veja bem, na lógica, quem que era para nascer primeiro? O que era para nascer primeiro era Zerá. Só que a Bíblia diz que Pérez ele não aceita. Pérez ele era rápido, ele não era besta, ele era sábio. E a Bíblia diz que ele faz uma força, ele rompe, ele faz um movimento ali no ventre e ele empurra Zerá. E a Bíblia diz que Pérez ele nasce primeiro. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele é fiel. Fique com esta palavra e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?